Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o Vitor Barbalho, sou o CEO da Kentro e hoje nós fizemos aqui uma coisa aqui espetacular. Nós vamos mostrar para vocês tudo que o Kentro tem. Vamos desvendar completamente esse sistema e comigo aqui eu chamei o Matheus Costa, né? Que é nosso analista aí de suporte, tá aí também no desenvolvimento hoje de várias integrações aí importantes da Kentro, né? E aí, Matheus, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo tranquilo, Vitor. Tem muito serviço, os clientes estão dando muito trabalho aí para você? Tá tendo muita novidade, os clientes estão gostando bastante dessas novidades, querendo integrar junto com o Kentro, fazer com que eles usem mais as funcionalidades. Então, tá cheio de coisa aqui para fazer, cheio de coisa boa. Então, beleza. Então, para a gente não ter mais rodeios, a gente vai entrar agora. A gente fez um script aqui legal aqui de várias coisas que a gente quer tratar e a gente vai mostrar aqui para vocês agora, de fato. O primeiro assunto é a API oficial, né, Matheus? E eu vou falar para você, Matheus, que a API oficial é uma coisa assim que tá todo mundo com raiva da Meta. Né? Tá É. todo mundo com raiva do WhatsApp. O WhatsApp, ele ali tá banindo todo mundo. A gente tem recebido, assim, no comercial, muitos clientes mesmo que estão banindo e não tem jeito, pessoal. O WhatsApp começou a cobrar e o negócio agora é ir para a API oficial. E, inclusive, só adiantando aí para quem está nesse cenário, que está tendo muito banimento, a gente está vendo esse cenário já desde o último trimestre já de 2025, e agora, no início de 2026, isso alastrou ainda mais. Muita gente não está conseguindo vender mais porque está tendo banimento no WhatsApp. E aí não consegue chamar muitos leads para conversar e acaba tendo esses banimentos aí. Então, pessoal, a gente criou um plano especial aqui da Kentro que é super barato. Barato mesmo. A gente entrega muita coisa em uma precificação assim extremamente boa para essas pessoas que são mais individuais, que são só ela e o cliente, né? Tem muitos corretores de imóveis, corretores de planos de saúde, de proteção veicular, seguradoras, né, de saúde, seguradoras também de veículos também. Então tem muitos vendedores que são individuais e que aí ele não tem muitos recursos, né, para poder investir num sistema igual o Kentro de forma completa. Então a gente cortou aqui um pedacinho do Kentro e está entregando, né, o uso da API oficial para esses clientes aí. Inclusive, eles conseguem até fazer pequenos disparos ali na API oficial. Já tem um custo, mas eu vou falar para vocês, pessoal, com a estratégia certa, vocês vão ter aí mais de 1.000 leads por R$ 30. Né? Os R$ 30 que são pagos ali diretamente para a Meta, porque a Meta ela cobra 0,03 centavos aí de real para poder fazer esse disparo para você, se você utilizar uma mensagem do tipo utilidade. Né? Então é muito importante que você saiba disso, que o WhatsApp começou a cobrar, mas não é tão caro assim, né? Vale a pena e você tem que fazer um teste aí com a nossa ferramenta para que você veja qual que é o sucesso que isso pode causar. E aí, Matheus, queria que você mostrasse aí pra gente aí, é, se você consegue criar uma fila aí dentro do sistema e Consigo. conectar, e simular como se fosse conectar a API, mesmo que não tenha os acessos do Facebook aí. Consigo. É bem tranquilo hoje em dia para a gente fazer o processo de conexão, porque como a gente é parceiro da Meta, fica muito mais simplificado, até mesmo o cliente ele consegue estar fazendo isso. Então aqui dentro do acesso do administrador, ele já consegue vir aqui na parte de configurações em filas, onde vai ter todos os canais de atendimento que ele possui, e clicando aqui em adicionar, ele vai colocar o nome da fila dele, né, por exemplo, teste. E aqui no primeiro tipo, né, que é o canal de atendimento que ele vai utilizar, já vai ser o principal padrão que vai sair, que é o WA Cloud API, que seria a API oficial. Clicando aqui em adicionar, ele já vai aparecer para a gente. Eu vou somente abrir aqui as opções da fila e ele vai pedir para entrar como Facebook. Igual outros sites que a gente utiliza no dia a dia, a gente só vai logar com o Facebook. Logando, ele vai abrir uma tela nova para a gente, né? Então aqui a gente espera carregar. Logando, a gente clica em continuar e vai seguindo passo a passo. Então a gente, se caso a gente possui algum tipo de
processo, né, dentro da Meta, que se a gente faz algum tipo de, campanha, de tem a empresa verificada, fica muito mais fácil, né, então a gente não precisa ter A gente todo vai um entrar trabalho. nisso aí também. Então já tendo verificado fica muito mais fácil, é só seguir os passos, né, selecionar a conta de WhatsApp que você quer, então a gente tem vários modos de tipos de conexão. É claro que tem alguma diferença dentro da API oficial com o WhatsApp Business também, que é interessante sempre a gente ficar atento, né. Então clicando na opção, né, se caso, por exemplo, eu quero criar uma nova conta, e ele vai perguntar, né, qual que é o nome da empresa, o nome de visualização que você quer que os clientes tenham, né, qual que é o tipo de categoria do seu negócio, país, né, então posso estar colocando todas as informações, por exemplo. E tem essa questão aí do site aí, né, que Isso, perguntou aí, né, é, Matheus. exatamente. E no site aí, pessoal, é um negócio muito interessante porque no site, você precisa ter um site, né, e a gente tá Isso. criando sites, não tá? Exatamente. Hoje em dia, toda empresa ela tem que ter um site, basicamente somente para ter uma visualização de informação da empresa, o que que a empresa faz, né. Pra meta isso é muito importante e isso faz com que o número seu seja verificado. Então é obrigatório ter um site e mostrar para a meta que vocês têm esse site. É um site institucional, né, mostrando informações como o CNPJ, o número que vai ser inserido dentro da meta, para que Bo a meta verifique. É bom ter a política de privacidade também, né. Exatamente, a política de privacidade é algo extremamente importante e obrigatório que a Meta solicita, né. Então, tendo essas informações com o site, a Meta vai entrar dentro do site seu, vai estar verificando se é uma empresa válida e vai aprovar a empresa. Então por isso que ele já pede isso. E aí, pessoal, quanto que custa um site aí? Você pedir para alguém fazer um site aí para você? Normalmente aí tá custando uns R$ 1.500, R$ 2.000, Exatamente. né. E a gente consegue fazer o site aqui para você praticamente sem custo, tá, pessoal? Se vocês tiverem o Quintro, forem fazer a nossa implantação aqui e colocar a API oficial, a gente cria um site simples ali, e aí depois, se você quiser, trabalhar mais esse site, né, e Sim, desenvolver mais, a gente tem o Matheus aqui, é uma das pessoas que ficam responsáveis por isso. A Quintro não trabalha com produção de site, mas a gente pode terceirizar aí junto com eles aqui, que eles estão preparados aí para poder ajudar vocês, tá bom? então vamos lá pessoal, eu vou mostrar um pouco aqui com o site, né, que a gente criou aqui para um dos clientes nossos. Então ele é um site institucional, né, ele vai estar mostrando várias informações sobre a empresa, né, então questão de, sobre a empresa, as avaliações, né, então tudo isso aqui de localização é interessante estar colocando, e no final sempre com o CNPJ ou o número de contato do cliente, porque isso aqui é interessante sempre ter dentro do site, porque a Meta ela vai ter a IA dela que ela vai analisar o site e verificar se é um site que está nas diretrizes dela, tá. Sim. Então a gente tem que ter ele. Bom, voltando aqui na parte da, conexão da API oficial, depois de a gente colocar as informações, ele vai pedir 2 coisas, né. Primeira coisa seria adicionar um novo número, então tem como eu retirar o meu número de WhatsApp dentro do aplicativo, eu vou estar perdendo o meu aplicativo e deixando ele somente dentro da meta. E temos também até uma funcionalidade nova de usar somente o nome de exibição, né. Então, em vez de eu ter, uma conta de WhatsApp com número, eu posso ter, por exemplo, aqui entre os sistemas, que a pessoa vai entrar em contato só buscando pelo nome, né. Então tem essa funcionalidade nova que a Meta está surgindo. Sim. Normalmente a gente sempre aconselha adicionar um novo número, né, que seria o número que a gente vai perder a conta do WhatsApp, que ela acaba sendo a mais, estável dentro da Meta. Então É, aqui no futuro, inclusive, vai ter até a possibilidade de, você ter você poder logar no WhatsApp, né, a Meta já saiu uma sim, documentação, que você vai ter um nome de usuário aí, para você poder conseguir logar aí dentro do exatamente, essa opção aqui de usar o nome de exibição vai ser exatamente para isso, é, né. Então aqui basicamente a gente coloca um número e vai, receber uma notificação, né, um código de verificação igual a gente tem no aplicativo. sim. Colocando isso, já está habilitado, né, já está conectado dentro do sistema. E se caso depois a gente só precisa colocar a questão do pagamento, né, porque como tem a cobrança dos templates, eh, a gente coloca lá e já vai estar funcionando cem por E cento. e tem como receber ligação aí na API oficial, Matheus? Claro, tem sim. Teve uma nova atualização dentro da API oficial que a gente consegue fazer essa utilização de ligações, né? Nesse momento ainda está habilitado somente a parte receptiva. Então, quando o cliente ele entra em contato com a empresa,
Tem, e já está ativa dentro da API oficial, e a gente já consegue ter esse processo de configuração de telefonia. Então aqui a gente vai ter o botãozinho de configurar essa telefonia, né, então a gente tem um servidor próprio que consegue fazer toda essa integração, e você já consegue fazer essa ligação, porque antigamente muitos clientes eles, não gostavam tanto da API oficial por conta dessa parte de ligação, né, que é algo bem Sim. importante. Mas hoje em dia a gente já consegue fazer esse receptivo de ligação. Isso aí é muito interessante, pessoal, porque a gente está falando exatamente de juntar o WhatsApp e as ligações, inclusive as ligações de WhatsApp também. É tudo no mesmo sistema e você controlar isso tudo, inclusive com possibilidade até de gravar essas ligações aí de WhatsApp, tá? Você ainda também consegue ter, a gente ainda tem uma integração aqui para você poder fazer as ligações também no WhatsApp. É um outro serviço, é um pouco diferente aí da API oficial, porque a gente ainda não aderiu ainda às ligações via API oficial exatamente por conta do preço. Né? O preço ainda não tem um preço específico por país, então é tipo assim, você vai pagar $1 por minuto, e é uma coisa que infelizmente ainda não vale a pena para nenhum tipo de empresa ainda aqui do Brasil, e tem ainda quase ninguém no mundo está usando. Mas a gente tem uma saída, né, para que você consiga usar também sem pagar, e a gente vai estar fazendo isso daí para você, se for a sua necessidade, tá? Ainda dentro dessa API oficial, Matheus, tem como fazer disparo, né? Mostra aí pra gente Exatamente. aí como é que... Só a tela aí de campanhas aí pra ver. Isso mesmo, pessoal. A gente possui essa possibilidade de fazer a utilização de disparos dentro do sistema da Kentro, né, usando a API oficial, que seria aqui dentro da parte de configurações e campanhas. Então, aqui dentro das campanhas, eu consigo estar criando, né, esses meus sistemas de disparo. Então, eu quero fazer alguma campanha específica, eu consigo estar criando elas, né, até mesmo fazendo tipos de campanhas com templates de utilidades, né. Então, vai sair um custo bem baixo no momento de disparos. E eu não tenho essa limitação de quantidade de pessoas que eu posso disparar. Eu posso fazer um disparo grande, porque a API oficial ela tem essa possibilidade e a quantidade de disparos dela por minuto é muito baixa. Então eu consigo disparar para várias pessoas em um período de tempo muito curto, tá? Você quer dizer que dispara muitas mensagens por minuto, né? Exatamente, isso Isso. mesmo. Então, por exemplo, eu fiz um disparo recentemente para mais ou menos umas 1.000 pessoas e foi em mais ou menos aí em termos de 10 minutos. Já tinha sido feito todo esse disparo. Aí você tem que ter uma equipe boa aí para poder fazer todo o atendimento, né? Então, pessoal, dá para fazer. Inclusive, essa estratégia que o Matheus falou aí, ó, da gente fazer por utilidade, você consegue depois direcionar essa mensagem aí para uma mensagem de marketing, É, por exemplo, né? exatamente, isso mesmo. Então é bem legal, dá para fazer aí a parte aí de disparo também. A gente fala 1.000, né? Eu falo assim, 1.000 no mês, né? Se você quiser, tem 30 leads aqui para poder fazer um disparo, você vai fazer o disparo ali para 30 leads, né? Então, é só você se organizar, você tem o recurso, é muito simples de usar, você vai usar e vai passar o dia inteiro só esperando os clientes responderem para você continuar o atendimento ali, né? O interessante é que você pode até, dentro do processo de campanhas, você pode designar para onde que esses leads vão estar chegando, né. Então, digamos que um cliente responda o disparo, eu consigo identificar eles e já designar para alguma pessoa ou para alguma URA, alguma automação específica para esses tipos de clientes, né. Então fica muito mais fácil até a resposta. Sim. É muito interessante porque dentro da Quintro você tem essa parte de automações, né? E Sim, a gente pode decidir fazer uma automação sempre que dentro do seu processo faz sentido, desculpa. Então, dentro do seu processo, por exemplo, fiz um disparo, eu quero que todo mundo que responda a palavra X caia num processo específico. Se alguém responder a palavra Y, eu vou fazer ela cair num processo diferente. Então, toda essa automação tem como fazer. E aí tem muita gente que faz o seguinte: poxa, eu tenho um grupo de pessoas lá, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de consultores que trabalham junto comigo, eu tenho um grupo de clientes, eu tenho vários grupos. Assim, não grupos de contatos, né? Grupo de pessoas. Que no meu WhatsApp Business, eu coloco etiquetas. Tem como colocar etiqueta e fazer automações para tem esses sim, contatos? tem sim. Mostra pra gente aí, Aqui Matheus. dentro da parte do sistema da Kyndryl, como administrador, até mesmo como atendente, a gente consegue visualizar os contatos que a gente tem dentro do sistema registrados, né. E dentro desses contatos, a gente tem dentro da edição deles a parte de etiquetas,
né. Então aqui dentro do sistema, a gente vai ter as etiquetas de contato, que todos os clientes podem ter esses tipos de etiquetas. Então, digamos, igual o Vitor falou, a gente tem tipos de clientes específicos, né, então posso etiquetá-los, né, de acordo com a determinada etiqueta. E se caso eu precisar fazer algum tipo de automação com esses clientes, eu já consigo fazer essa identificação ou através das campanhas ou através das automações de contatos que a gente tem aqui, né? Então a gente consegue identificar determinada etiqueta, né? E fazer esse disparo mais específico. Ou posso fazer vários disparos de uma vez, né? Eu quero fazer para minha base de clientes e especificar determinando cada etiqueta. Então, se caso o cliente tem uma etiqueta X, ele vai enviar determinada mensagem, outro Y já envia, então tudo de uma vez. Então dá para a gente fazer esses disparos através das etiquetas de contato. Não, beleza. Entra na parte aí pra gente das automações. Certo. Entra aí, eu quero mostrar uma coisa aí bem legal. Pode migrar lá, né, pra tela. É, e, e entra aí dentro de uma automação de contatos Da por, automação de contatos? é, de contatos. Certo. E aí abre um filtro aí abre uma Sim. só para a gente poder ver no filtro aí. A gente consegue colocar aí uma condição de etiqueta, né? Isso. Então Deixa eu marca pegar aí, aqui. só. Deixa eu se- só se- pegar aqui, isso aqui se- é de oportunidades. Vou pegar aqui uma automação de contatos para estar mostrando, porque aí tem uma filtragem diferente de oportunidade para Isso. contato. Dá para fazer por oportunidade, que é muito Isso. legal, mas dá para fazer também aí, ó, que Por é etiqueta. por Então, etiqueta. dependendo da etiqueta que eu tenho, eu já consigo até visualizar as etiquetas que estão nos contatos. Então, Isso. se caso o cliente contém determinada etiqueta, ele já consegue fazer esse tipo de automação, envio de mensagens ou qualquer E aí outro dá tipo para de fazer automação. diário, mensal, né? Diário, porque a gente consegue ter um intervalo de execução. Então, eu posso definir em quanto tempo eu quero que faça isso, né? Eu não preciso ser de maneira manual todo dia vindo aqui e acionando. A gente já Isso, pode fazer isso, automático. isso daí é muito interessante, pessoal, porque a gente consegue criar os grupos de pessoas, né, e tudo mais. A gente cria esses grupos e a gente vai lá e dispara as mensagens só para os grupos. E aí, por exemplo, se você for disparar todo mês, por exemplo, todo mês você só vai lá e muda a mensagem que você quer que muda. Então, se tem tipo um. é, uma nova propaganda, né, uma nova oferta, aí você vai lá e só muda a mensagem, e aí todo mês vai aquela mensagem lá para aquele grupo de pessoas. E se você quiser tirar ou colocar as pessoas desse grupo, você só precisa clicar, mudar a etiqueta, né? Você só coloca a etiqueta ou então retira a etiqueta, beleza? Então você consegue fazer tudo dessa forma. Então, pessoal, quando a gente também faz essas campanhas, muitas vezes a gente faz essas campanhas pelo tráfego pago, né, Matheus? Exatamente. E hoje a gente tem como rastrear os leads que são bons e informar isso para a meta, né? Como que isso Isso. funciona, Matheus? Então vamos lá. A gente usa 2 tipos de princípios que são utilizados dentro da Kentro, né, que o primeiro é o CRM, né, que é uma opção, uma funcionalidade extremamente importante, e a inte Explica pra gente, inclusive, um pouquinho do CRM, até que esqueci vamos de lá. gente chegar nessa parte. Vamos lá, o CRM ele vai ser um gerenciador de processos. Então eu consigo utilizar ele, né, através dos funis que o CRM ele vai proporcionar, os processos da minha empresa, né. Então digamos que, por exemplo, eu estou fazendo a questão da captação dos leads, então eu vou ter etapas. Então o lead foi captado, o contato foi iniciado, foi qualificado, foi passar por um processo de negociação e foi finalizado. Então o CRM ele vai fazer com que esses processos fiquem visíveis e você consiga entender em cada etapa onde que o seu cliente está, tá? Então basicamente o CRM vai ser para isso, né? Não tenho algo específico, um nicho específico, mas eu posso fazer para cada um dos processos da minha empresa, tá? Então a gente vai utilizar o CRM para fazer essa captação, né, esse recebimento desses leads e a integração com a meta, né? Então hoje em dia a gente consegue realizar essa integração. Então todo cliente, né, todo lead que responder o seu formulário da sua campanha, ou entrar através do seu site, preencher um formulário no site, ou entrar pelo WhatsApp, a gente consegue captar essas informações, né, pegando os dados de UTM, qual foi a campanha que ele chegou, enfim, outros dados, né, de respostas, e assim ele vai passar pelo processo de acompanhamento dos atendentes, né, dentro do CRM. No final do processo, ele vai ter um fechamento, né, se ele foi um cliente que deu ganho ou se foi um cliente que deu perca. Se caso foi um cliente que deu ganho,
eu preciso mostrar para a Meta que o cliente que ele me trouxe é um cliente, né, que as características deles, as informações que ele trouxe para mim são de clientes que podem ser futuros compradores. Então, eu preciso passar essa informação para ele. Então, a gente consegue, meio da integração com a Meta, né, enviar esses dados para a Meta, para o pixel dele. Então, na próxima campanha que for realizado, a campanha ela já vai entender qual que é o estado, a cidade que tem o maior fluxo de clientes que compram o meu produto, qual que é o sexo deles, também a questão relacionada a cargo, né, que é muito importante. Então, se caso eu quero fazer uma campanha voltada para os donos das empresas, né, para evitar para chegar para outras pessoas. Então, tudo isso a gente consegue informar. Até mesmo valores, né, de pedidos que foram feitos, a gente consegue passar pela Meta, né. A e até porque, né, Matheus, a gente tem visto que lá dentro do gerenciador de anúncios lá da Meta, lá tá cada vez mais difícil de Sim, você, configurar ele para poder chegar no público certo. Então, hoje, a comunicação é toda de máquina, então é tudo por API, é tudo exatamente. pelo pixel lá do Facebook, né, e tudo mais. Então, isso daí já ajuda muito, porque ele ainda tem essa entrada que na hora que você consegue informar para a Meta que deu ganho, né, ou seja, aquele cliente é bom, ela vai, assimilar aquelas características daquele cliente lá como um cliente ideal, né. Exatamente, porque, se caso a gente não tem esse processo, a gente se caso nós fizermos uma campanha, a gente pode receber bastante lead, mas boa parte desses leads que chegarem vão ser só curiosos ou pessoas que não têm interesse E mesmo em vai torrar receber. o dinheiro, né. Exatamente. Aí, consequentemente, utilizando essa questão da API de conversões da Meta, a gente vai ter vários clientes que vão entrar em contato, só que são clientes mais específicos, mais, certos para que tenha uma venda muito mais eficaz, tá. Então ele vai utilizar a parte da API de conversões, recebimento de UTM, juntamente com o CRM. Então o atendente ele vai ter acesso a essas informações, vai conseguir movimentar de maneira muito fácil e o gestor ele só vai fazer o acompanhamento para ver como que tá os relatórios deles. Não, show de bola. E aí depois o gestor para ver esses relatórios, ele vai precisar de um relatório personalizado, né. Exatamente, E pessoal. aí, mostra aí pra gente aí uns relatórios aí, já dá para trazer essas informações todas ali para ele poder ver? Então, pessoal, hoje em dia a gente tem uma funcionalidade nova no sistema que seria os relatórios personalizados. Então, dentro dos relatórios personalizados, a gente consegue puxar relatórios específicos, né? Então, aqui como exemplo, a gente consegue pegar dados dentro do sistema, né, então, digamos que eu tenho uma clínica, dentro dessa clínica eu consigo estar, pegando qual que é o convênio do paciente, qual que é o médico que está fazendo mais procedimentos, quais são os procedimentos desse médico, que normalmente não é algo que vai estar dentro do nosso relatório, né, que são campos personalizados. Então, através desses relatórios personalizados, a gente consegue estar, inserindo, né, essas informações dentro de um relatório próprio para o cliente e a gente evita de ter aquele custo de ter um BI, né, trazer essas informações para o BI, né, colocar num banco de dados, por exemplo. Então, eu não preciso mais disso, né. Dentro dos relatórios personalizados, a gente consegue já providenciar para o cliente de uma maneira especial para ele, como que ele deseja visualizar essas informações. Então a gente consegue personalizar tudo para o cliente, né. Isso ajuda demais aí na gestão, pessoal. A gente tem que, ter a empresa aí na nossa mão. E aí você tem um relatório personalizado dentro da ferramenta em que você já faz a gestão dos atendimentos, para você ter uma visibilidade, inclusive de ROI, é fundamental hoje para qualquer empresa que está investindo em marketing. Você precisa saber se seu marketing está te retornando. E quando ele te retorna, você precisa saber também se seu atendente lá na ponta, ele está fazendo o atendimento no tempo correto. Então você imagina ter isso tudo dentro de um relatório, aonde que você vai conseguir ter essa visibilidade. Você vai saber exatamente aonde que está o gargalo dentro do seu processo comercial total ali e tomar atitudes para poder corrigir e aperfeiçoar cada dia mais, né? Isso aí. Até mesmo na parte das campanhas, como a gente já tinha, falado, aqui a gente consegue estar captando quantos leads que foram fechados, quantos foram perdidos, quantos que estão em andamento. Então, com um relatório personalizado, a gente consegue deixar essas informações de uma maneira mais bonita para o gestor. Conseguiu fazer um relatório aí? Mostrar um relatório? O relatório, não, né? A Ah, gente tá. ainda não consegue, tá? Mas aí a gente vai estar produzindo, né? Para
tá passando para os Vai clientes. estar produzindo um personalizado aí para sua empresa, né, então Isso. basta você pedir, né. A gente tem acaba que dentro desses relatórios aqui que a gente tem muitas informações aí que são confidenciais, então infelizmente a gente vai poder conseguir mostrar aqui hoje para vocês. Mas depois a gente coloca uma foto aí para vocês poderem ver e acompanha a gente ali no Instagram para que você consiga, ver todas as coisas que a gente está lançando aí, tá bom, pessoal? E aí nós podemos falar um pouquinho também de inteligência artificial, né? É o assunto do momento. E uma das coisas, assim, a gente, aqui na Quintro mesmo, a gente aprendeu bastante coisa. E tem uma coisa, assim, que nos chama muita atenção: é as empresas que estão prometendo aí um IA para a semana que vem para você. Então, hoje não tem uma IA que ela fica pronta e ela vai estar exatamente do jeito que você precisa em uma semana. A gente consegue fazer uma IA, tem várias prontas aqui, e a gente fala com o cliente assim, ó, tem uma IA pronta, mas para atender o seu cliente, ela não vai estar totalmente pronta. A gente precisa de uma validação, de uma maturação, né? Precisa testar essa IA nas questões que são cotidianas ali da empresa. E aí eu te falo assim, quantos clientes que você tem coragem de apostar em uma IA que ela nunca foi testada aí com seus clientes? Você tem coragem de apostar? Você investe quanto de marketing? Né? 10 mil, R$ 1.000 por mês? E aí você vai apostar para um atendente que nunca trabalhou na sua empresa para ele realmente fazer esses atendimentos? Então, você não vai fazer isso. Aqui a Quintro, nós temos uma responsabilidade muito grande com o dinheiro que você investe nos seus leads. Então, quando chegar esses leads, eles precisam ser tratados da melhor forma possível. Por isso que a gente tem dois planos. A gente tem um plano de uma IA mais simples, né, que é feita ali só para poder fazer um pré-atendimento mesmo, uma qualificação ali do seu lead e depois passar para um ser humano. Isso, inclusive, é o primeiro passo de qualquer IA, para a gente entender, para ela começar a entender e a aprender, e nós também aqui como engenheiros de IA, a gente começar a entender quais são os cenários que você passa, para que a gente ensine a IA a lidar com esses cenários. Então, com o tempo e com as possibilidades que tem dentro da sua empresa, a gente vai pegando esses cenários e vai ensinando a IA. E depois que ela aprende, cara, acabou. Aí você vai nadar de braçada ali. Olha para você ver, a gente está falando de uma IA que faz um pré-atendimento e uma IA que depois que pode fazer uma segunda etapa que é de qualificação. Essa para nós é uma IA simples, né? Sim, Me fala um exatamente. pouquinho mais aí dessa IA simples, Matheus. Tá, pessoal. A IA simples vai ser, como o Vitor falou, uma IA mais para um pré-atendimento, né? Então ela não vai ter questões mais complexas de utilização. Então ela vai ser, por exemplo, um bot de agendamento mais simples que no final ele já vai passar para o atendente para estar finalizando, né? Ou para estar respondendo algum tipo de dúvida de suporte, né? Então todas essas questões mais simples que não envolvam integração complexa são nessa IA básica. Tá. A IA avançada ela acaba sendo processos voltados mais com integrações, então quando a IA ela precisa fazer um processo de agendamento, a IA precisa realizar algum processo de pagamento e assim por diante. Então, quando tem um processo mais complexo disso, né. Eu falo assim, a gente vai para a parte aí do comercial, né, e convencimento. Eu já diria que essa IA simples, ela não vai convencer, Sim, sabe, porque você vai ter que ensinar técnicas de venda para essa IA, é, né. Então, se você quiser que a IA convença seu cliente, faça um trabalho mais ativo ali, de convencimento para ele comprar o produto seu ou o serviço, vai ser uma IA um pouquinho mais complexa de fazer, sim, porque aí eu vou falar pra você, não é muito complexo ali de fazer ela, mas é de treinar ela com as possibilidades que o cliente tem, né? Porque o cara pode falar assim: "Cara, minha avó morreu e eu tenho que pagar aqui o velório dela, eu tô sem dinheiro e tudo". Como é que a IA vai reagir a isso, né? exatamente. Então, se ela for focar em ajudar emocionalmente o cara por conta que ele perdeu a avó, aí acabou ali o propósito que aquela IA foi feita. Então, precisa ser feito muitos ajustes nela e com o tempo que a gente vai descobrir como que faz, né, essas IAs que começam a ficar complexas ali no convencimento e depois vai para a parte de integrações. Exatamente. Tudo isso aí vai ser em base da base de conhecimento e o contexto inicial que a sua IA foi construída, né. Então, tudo isso ela vai sempre passar por, processo de adaptação, né, então ela não vai, ficar pronta do início, né, no primeiro dia, eu vou adaptando, vou vendo como que ela vai funcionar na parte de atendimento e vou adaptando a minha base de conhecimento.
né. Então aqui dentro até mesmo do sistema a gente tem a parte dos assistentes, que a gente consegue até analisar qual que está sendo a taxa de sucesso nosso, qual que são os tipos de perguntas que a IA não conseguiu responder. Então, por exemplo, aqui eu consigo verificar, informações, né, perguntas que os Você tá clientes mostrando fizeram. aí, não? Tô fazendo, Tá tô, mostrando? tô. Então corta aí pra tela aí. Aí eu consigo estar verificando, né, por exemplo, aqui eu tenho os meus assistentes, consigo ver a taxa de sucesso deles, dessa minha IA, e se caso eu ter algum tipo de pergunta que a IA não respondeu o cliente, deixou passar, ele vai deixar registrado aqui. E se caso for algum tipo de pergunta que é algo válido, que eu preciso estar inserindo, eu posso estar criando como se fosse uma FAQ, né, para a minha IA estar, consultando, e se caso alguma outra pessoa entrar em contato, né, ele já consegue estar respondendo de uma maneira mais eficaz. Também a gente consegue verificar todo um dashboard voltado à questão de mensagens que foram recebidas, tempo de atendimento, qual que foi a taxa de sucesso, se foi transferido, né? Então, tudo isso aqui a gente já tem disponível dentro dos relatórios e até mesmo dentro aqui a gente tem a base onde a gente consegue dividir muito bem o prompt e melhorar muito mais o uso de tokens, por exemplo, né? Para que a IA não alucine. Então, a gente tem a parte de contexto inicial, então isso vai mostrar para a IA o que que ela faz, né, como que ela vai agir, e também temos a base de conhecimento, o que que ela vai precisar consultar se caso algum cliente fazer algum tipo de pergunta. Então tudo isso aqui eu vou poder colocar as informações da minha empresa, tipos de produto que ela vai precisar consultar, perguntas frequentes, então todas as perguntas, as facts eu também consigo deixar inseridas aqui, e as facts são interessantes que a gente consegue criar dentro do sistema, né, então eu crio todas as perguntas como essa base de conhecimento tanto para a IA quanto para o próprio atendente. Então aqui eu já consigo iniciar, e também temos procedimentos, então digamos que a minha IA ela precisa fazer um procedimento específico, por exemplo, para o suporte, eu preciso conectar uma fila, né, então eu tenho um procedimento para conexão de fila, então ela vai consultar esse Hum. procedimento e vai mandar o passo a passo para o cliente, né. Uma coisa bem importante também para a gente saber, se um IA está funcionando bem é a questão do custo, né. Se ela está demorando muito para responder, se ela está processando bastante, se ela está tendo muito token utilizado. Então aqui dentro da própria IA a gente tem um processo de debug, que é o Langfuse, que é uma integração nativa do sistema, né, que a gente consegue fazer a utilização desse sistema da Langfuse para verificar quais são as mensagens que estão tendo um custo maior, por que que elas estão tendo esse custo, né, qual que está sendo a utilização. Então ele vai ser como se fosse um analisador, né, bem mais específico dos gastos ou dos tokens utilizados no meu dia, ou no meu mês, ou no meu atendimento, tá. Então aqui essa parte de assistente ela está bem completa e deixa bem fácil para que, se caso, for necessário fazer algum tipo de edição dentro do contexto ou da base de conhecimento, fica bem mais fácil, certo? É um show de bola. E isso daí, pessoal, pode ficar muito melhor ainda Sim. com as integrações, né? Então, por exemplo, eu já quero integrar no meu sistema para o agendamento sair da IA já, e já constar no meu agendamento. E se eu quiser cancelar, se o cliente quiser cancelar o agendamento, ele também pode perguntar à IA pedindo para cancelar o agendamento dele lá. Tem como fazer isso. Tem como a gente colocar a IA aí na parte de cobrança, está sendo muito, muito requisitado. A parte de cobrança aí para poder fazer a IA fazer as cobranças e verificar com os clientes aí se eles realmente querem fazer algum tipo de algum tipo ali de negociação, né, daquela dívida. Então a IA pode entrar nessa questão da negociação, você pode dar margem lá do que ela pode negociar e depois ela pode até chamar um link de pagamento aí integrado e mandar para o cliente poder pagar aquela dívida dele lá. Então você imagina o tanto de tempo aí para as empresas de cobrança que a gente tem. Assim, o seu negócio, ele tem como colocar uma IA. Não fica pronto amanhã, mas com o tempo e o desenvolvimento dessa IA, a gente consegue fazer uma IA que daqui a pouco ela pode estar num tempo em que ela otimize muito os processos ali, os serviços que são executados ali pela sua empresa. E aí você vai ter os seus funcionários ainda, mas para trazer muito mais eficiência dentro do processo e fazer com que essa IA melhore o tempo inteiro. Eu falo assim, hoje quem não tem uma IA contratada na empresa, ele tá perdendo tempo. Porque na hora que ele começar, daqui um ano, por exemplo, daqui um ano eu contrato uma IA, não tem problema não. Mas daqui um ano você contratar uma IA,
você vai ficar um ano atrasado em relação a muitas outras empresas que já começaram, né? E que já estão maturadas, né. E que já estão maturadas, que já passaram por aquelas aprendizagens, Sim, né, e tudo exatamente. mais. Então, resta saber, e aí, que dia que você vai começar, né? Tem mais novidade, né, Matheus? Tem o tal aí do catálogo, né? O WhatsApp ainda insiste bastante, ainda tem muitas empresas que utilizam a parte de catálogo ali, principalmente corretores de imóveis, né? Eles gostam de cadastrar ali os imóveis ali no catálogo ali do WhatsApp Business, e dentro da API oficial já é possível fazer isso também e deixar até de uma forma bem melhor, né? Isso, exatamente. Agora, dentro do sistema, a gente teve uma atualização que trouxe os catálogos de produtos de maneira mais imersível com a API oficial, né? Então, aqui dentro do catálogo de produtos, dentro do sistema, a gente consegue importar esses produtos que tem dentro do meu catálogo da Meta e trazer eles para o sistema, ou até mesmo alimentar a Meta através do nosso catálogo. Então, eu consigo fazer essas informações. Ou até mesmo se eu tenho um terceiro sistema, né, um ERP, para fazer essa questão de estoque, eu consigo trazer, né, integrar esse estoque dentro do sistema da Kentro, que assim retroalimenta o catálogo da Meta. Então isso já é possível fazer através dos catálogos. Então se caso eu edito alguma coisa dentro da Kentro, muda também no catálogo da Meta. Então dentro lá do processo da Meta a gente já consegue ter dentro da API oficial um catálogo de produtos que o cliente ele consegue clicar lá no símbolozinho no WhatsApp para fazer algum tipo de compra, né, então consegue ver todos os produtos. E até mesmo dentro do sistema tem algo bem interessante, que eu consigo estar fazendo a utilização dela através do meu, usuário, né, de atendente. Pode mostrar Aqui assim. dentro do processo do atendente, né, a gente tem uma parte de catálogo de produtos. Então, todos os produtos que a gente tem dentro do sistema vai aparecer aqui. Se caso não tenha API oficial, ainda consigo fazer a visualização desses produtos, né? Só que eu não consigo selecionar vários produtos específicos. Digamos que eu tenho uma loja de imóveis e eu quero mandar os modelos de sofá que a gente tem disponível. Então, o atendente ele consegue fazer a pesquisa da categoria de sofás e eu consigo selecionar quais os produtos que eu quero enviar. Então, tenho esses modelos e ele já consegue, aqui dentro do sistema, colocar uma mensagem e clicar em enviar. E a pessoa já consegue fazer essa utilização, né? Então, fica muito mais fácil até mesmo a interatividade, né? Mandar produtos específicos, não deixar com que o cliente ele procure uma lista inteira de produtos no catálogo, que também, dependendo da quantidade de produtos que a gente tem no catálogo, fica inviável até mesmo para ter uma visualização no WhatsApp. Então, aqui fica bem mais fácil. Não, o WhatsApp evoluiu muito nisso e ele está até meio que criando uma rede social ali dentro, ainda não está muito bem desenvolvida, Sim. né? Você consegue ver as empresas ali no mapa, igual o Google tem, né? Então, através, se não me engano, eu acho que pelo iPhone não tá nem funcionando ainda, mas pelo Android ali você consegue ver as localizações das empresas dos WhatsApp Business, você já consegue clicar na empresa, verificar a questão ali de se ele tiver produtos no catálogo e até chamar aquela empresa para poder conversar sem ter o número da empresa, né? O WhatsApp ele está passando por uma grande mudança e você que é empresário, que está assistindo esse podcast aqui, você tem que ficar atento a essas mudanças, porque na hora que surgir esse canal, vai ser uma possibilidade de quem chegar primeiro Primeiro. vai beber água limpa, né? Exatamente. Vai sair na frente e vai vender bem, né? Então, pessoal, é isso. Por último aqui, o último assunto nosso é sobre o suporte ao vivo, né? Agora a gente tem a Isso. possibilidade de fazer suporte ao vivo aqui. Nós somos uma das primeiras empresas que a gente tem conhecimento aí do Brasil, de ter um suporte que pode ser ao vivo. A gente vê aí muitos concorrentes nossos que têm um suporte ou não tem um suporte, né? E quando tem um suporte, é aquele suporte por e-mail demorado, que o pessoal te chama e aí demora um dia para resolver. A gente tem um suporte aí em horário comercial aí, tanto pelo WhatsApp quanto também pelo telefone, e agora a gente criou um suporte que está ao vivo para poder te atender ali naqueles horários ali, né, Matheus? Como é que funciona ali mais ou menos? Isso aí, pessoal. A gente tem agora, dentro do suporte nosso, o suporte ao vivo, como o Vitor falou, que ele funciona das 9 às 11 horas da manhã e das 3 às 5 horas da tarde. Então, todo dia, de segunda a sexta, nesses horários, a gente do suporte está disponível lá para tirar qualquer dúvida.
Esse, suporte ao vivo, ele vai ser via Meet, né, então, se caso você precisar entrar, você consegue tirar dúvidas. Se caso tem outro cliente, né, com outra dúvida, e vocês podem estar trocando um processo de aprendizagem junto com o nosso analista de suporte, né, e tirar todas as dúvidas que vocês precisam, né. É muito interessante porque o cliente ali, ele entra e aí ele nem tava ele entrou para tirar uma dúvida dele, aí ele escutou outra pessoa tirando a outra dúvida que aí já Exatamente. funcionou para ele ali, né. Isso mesmo. E aí ele tem uma fila ali de atendimento, né, que conforme chegar a vez dele, ele vai ser atendido ali no suporte ao vivo. Isso. O bom é que o suporte ele consegue compartilhar a tela ali e já te ensinar ali a fazer todas as coisas tudo certinho, né. Exatamente, fica muito mais visual do que você entrar em contato por mensagem, né, pode ser que às vezes você ainda tenha alguma dúvida, e com suporte ao vivo, porque como a gente vai apresentar algo, mostrar a tela nossa, mostrar como que funciona dentro do sistema, e você fazendo junto, fica muito mais fácil o aprendizado. É. E se precisar, inclusive, do cliente compartilhar a tela dele, ele consegue Consegue compartilhar também ali compartilhar. dentro do Meet, né. Isso mesmo. Então é uma das coisas aí que nós investimos aí, é um processo muito legal, que é para poder realmente você que já é cliente da Kentro aí, poder usufruir aí desse suporte ao vivo. A gente tá falando dele aqui, porque ainda tem pouca gente aproveitando, né. Exatamente, pouquíssima gente. Tem Tem que pouquíssima gente aproveitar. aproveitando, então você que vai ficar esperando ali, talvez ali um suporte ali mais rápido ali via WhatsApp e que você precisa resolver um negócio mais rápido, entra lá no suporte ao vivo lá e chama a gente lá, né, Matheus? Exatamente, isso mesmo. Não, show de bola. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui então. Muito obrigado aí por você estar assistindo esse podcast aqui. Espero que os conhecimentos trocados aqui, que as informações passadas sejam bem edificantes aí para você. Um abraço e até a próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado.